estão? Hoje o programa é diferente. Hoje o programa é ao vivo. Estamos aqui com nem mais nem pré-candidato, agora é candidato mesmo, né? A vereador do Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com o Washington. Vamos conversar muito, vou fazer muita pergunta para ele. Que a gente vai conversar muito. Até mesmo que eu vou querer as opiniões dele, né? Ele é candidato, ele é aqui pelo centro da cidade, que abrange Rio Comprido, Lapa, Estácio, Glória, né? Catete, Saúde. Então a gente vai conversar sobre isso tudo. Hoje a gente vai... E é que eu falo, eu vou trazer outros vereadores também, candidatos a vereadores, pré-candidatos e tal, que é para justamente a gente ver que realmente vai lutar pela nossa religião, que vai lutar pelo Rio de Janeiro, que vai tentar fazer alguma coisa pela gente, que ele também não pode fazer milagre, né? Deus, né? Apesar que ele veio com a camisa, vou mostrar ele daqui a pouco, eu não vou aparecer, que só vai ficar aparecendo é ele, né? Aí eu vou mostrar pra você, tá até com a camisa de Iemanjá bonita, muito bonita. E o Washington é uma pessoa que também vai lutar muito pela nossa religião, pela religião de matriz africana. A gente vai perguntar muita coisa sobre isso com ele, os projetos dele com respeito a isso. Agora eu vou passar para ele, que é pra gente começar o programa, tá legal? Washington, boa noite, Washington. Boa noite, a bênção a todos e todas. Obrigado pela oportunidade de estrear seu programa. Você está sendo o primeiro, vai ser o primeiro. Número um. O número um, nunca mais ninguém vai esquecer, né? Isso aí, que se confirme isso nas urnas, né? Com certeza. Quem é o Washington? Vamos começar assim. Vamos lá. O Washington é um carioca, 42 anos. Desses 42 anos, nascido e criado no centro da cidade. Produtor cultural, né? Estudante de gestão pública. Formado também em qualidade, educação física. Fui professor de jiu-jitsu durante um bom tempo na minha adolescência. E há quase 14 anos, 15 anos, me dedico ao serviço público, ou na Câmara Municipal ou na Prefeitura do Rio, sempre ligado à temática da cultura, também da questão dos bairros, daqui da nossa região do centro, e milito também há muito tempo pelas questões da nossa religiosidade. Em 2014 chegamos a criar o movimento Axé pela Democracia, mas que depois de uma série de problemas internos não foram à frente, né? O movimento acabou se diluindo, e estamos aí hoje para poder brigar por uma vaga na Câmara Municipal, para que a gente possa ter nosso povo, nossa religião representada, pessoas que possam defender a manutenção dos nossos cultos, a nossa história, e dar valor, né, ao todo sangue, suor e lágrima que nossos ancestrais derramaram nessa terra. Então, por eles, minha campanha, ela se desenha e nasce dentro do terreiro, e assim, com muita fé que a gente vai chegar lá, com certeza. Já começando por aí, quais são os teus projetos, tá legal? Para justamente ajudar as religiões de matriz africana. Então, quais são os seus projetos? Sendo eleito. Eu vou dar uma pincelada, por quê? Porque a gente ainda não pode falar de proposta. Isso. Por causa de até o dia 27 de setembro, que é o dia oficial que o TRE libera para a gente fazer campanha e falar de propostas. Então, já deixo aí o convite para quem quiser curtir minha página, Washington Santos Rio, tá? Porque no dia 27 a gente vai lançar a plataforma com todas as propostas, tá? Já estão elaboradas, estão prontas, e a partir do dia 27 eu vou fazer uma live, um vídeo, explicando cada um dos segmentos que a gente pretende defender no mandato. Mas posso dar uma pincelada, né, para deixar a galera até curiosa e também mostrar que a gente tem experiência, porque eu participei quase 8 anos no Legislativo Municipal e quase 3 anos e 8 meses no Executivo Municipal. Então, nesse período, eu me dediquei muito a estudar e conhecer como funciona os órgãos da prefeitura, voltado para a nossa temática religiosa, como pensa o legislativo, e a gente elaborou um plano, né, algumas propostas que
Eu vou pincelar aqui, eu não vou poder falar como a gente você vai não pode, executar. nem quero que você se prejudique. Mas é o seguinte, a gente primeiro precisa pensar, antes de tudo, organizar o povo de Santo. Né? A gente precisa parar de chorar pelo leite derramado, né? Tentar caminhar para uma unificação, para uma unidade e organizar. O povo de Santo precisa se empoderar. Então, nessa temática, os mutirões de legalização de terreiro é uma ferramenta muito importante, porque dá uma série de direitos que nós hoje não desfrutamos desse direito que a lei dá. E eu queria a tua opinião, por que as casas de matriz africana encontram tanta dificuldade para legalizar seus barracões? Eu atribuo isso a uma série de fatores, tá? A primeira é uma questão cultural, e eu vou, assim, é com muita tristeza que eu falo isso, que alguns zeladores, vou até falar nomes grandes da religião, militam contra essa legalização. A gente tentou, ano passado, puxar esse mutirão para fazer, fui perseguido por alguns líderes da religião, falando que a prefeitura estava fazendo um mutirão de legalização para fechar terreiro. Isso não é verdade, né? Não tem nada a ver. Mas eu vi isso, ligaram pro meu celular para falar isso, que eu estava caminhando com o meu povo para a forca. Essa foi a frase que eu vi de uma zeladora de santo famosa. Não fala o nome, tá? Não vou falar o nome. Eu, na minha campanha, e toda a minha trajetória, não vou falar mal de ninguém do santo. Eu acho que a gente não precisa disso. Isso, já estou usando para falar. Eu acho que esse é o grande problema do povo de santo, né? A gente se divide por tudo, briga por tudo, e acaba que a gente não tem uma unidade, a gente não consegue caminhar. Eu acho que pós-eleição, ganhando ou perdendo, eu vou estar lá com quem disputou e quem quer brigar pelo povo de Axé. Seja como vereador, ou seja como um vereador que não ganhou, um candidato que não ganhou, eu vou estar lá lutando. Mas, respondendo a sua pergunta, Bajãozinho, o que a gente precisa primeiro, começar a legalizar. Existe um erro também, que a gente tentar fazer essa legalização gratuita. Eu acho que a gente tem que pensar a forma de custear essa legalização. Por quê? Mas o Washington, não vou falar, mas tem órgãos, tá legal, que chega a cobrar R$4.000 para legalização. A maioria dos terreiros não tem condições disso. Então, a gente hoje tem um grupo de amigos, né, que é a Rede Rio Terreiros, que a gente faz essa legalização pagando somente a taxa de cartório. A Rede Rio Terreiros dispõe de advogados e contadores que se disponibilizam, todos são do santo, né, e dão sua colaboração para poder fazer essa legalização. Então, mas a prefeitura não faz isso de graça? Então, a prefeitura tem um serviço e ela pode pedir isenção, só que a isenção que é dada até pela justiça, ela às vezes um processo demora 2 anos, o que faz com que muitas pessoas desistam, né? A gente pode fazer isso via pela gratuidade de justiça, mas é um processo moroso porque entra numa fila, e a gente pode sim fazer essa legalização no cartório, pagando o registro de pessoas civil, pessoa jurídica. Eu costumo dizer, alguns cursos e palestras que a gente andou fazendo pela cidade, ensinando como as pessoas vão arrecadar aquele dinheiro para poder fazer e custear, que não chega esse valor, não chega a R$800, tá? Que é o valor do cartório, basicamente pela Rede Rio Terreiros. O pessoal estava lá fazendo a legalização gratuita, só pagando realmente a questão das despesas cartoriais, tá? Então, quem quiser depois, deixe contato aí, com certeza o William deve estar assistindo aí, para poder entrar em contato, para poder fazer esse registro, tá? Então, assim, a dificuldade é uma questão também que eu acho que é cultural, tá? Muitos zeladores, pais de santos, não sabem dos benefícios, inclusive do benefício da aposentadoria. Quando você tem a casa registrada, você tem o benefício de se aposentar como zelador de santo. Porque aquela casa também está apta a fazer casamento, batizado, né? Exatamente. A gente tem uma série de benefícios, desde do desconto no IPTU, desconto na luz. No momento como a gente passou de pandemia, por exemplo, as casas legalizadas poderiam estar conveniadas com a assistência social e servir de ponto de distribuição de alimentos,
servir de ponto de apoio para aquela comunidade que ela está ali inserida. Vocês que estão aqui assistindo, tem muitos zeladores e espírita me assistindo o programa, vocês querem mandar alguma pergunta com respeito a isso tudo, vocês podem mandar, porque aqui é jogo aberto, é cara a cara, tá legal? Agora, Washington, fugindo um pouco disso, tá? Como é que você está vendo a situação dos moradores de rua no centro da cidade? É uma situação crítica, tá? Depois a gente volta de novo. Sim, é uma situação crítica, uma situação triste. A pandemia agravou um problema que já era grave. Assim, acho que a pandemia multiplicou o número de pessoas em situação de rua no centro do Rio. O centro do Rio é o bairro da cidade que mais tem população de rua, devido ao número de comércios, escritórios, empresas e pessoas, número de pessoas que circulam. Então, por ter muita gente circulando, as pessoas em situação de rua conseguem dinheiro e se alimentar devido ao número de pessoas que passam diariamente pelo centro e que de alguma forma se sensibilizam com a situação dessas pessoas. Eu estou te perguntando isso, deixa eu te cortar porque eu tenho que fazer a pergunta. Eu estou te perguntando isso porque tem alguns bairros, principalmente da Zona Sul, que estão proibindo até a distribuição de comida, de alimentos, essas coisas para moradores de rua, para poder tirar eles de lá. E no centro da cidade, realmente, eu estou vendo que está uma superlotação de moradores de rua. Você acha certo isso? Não, eu sou legalista, eu sou um cara humano, né? A nossa religião ensina isso, a ser humano. Então, assim, não podemos ser contra a distribuição de alimentos para quem está em situação de rua. O que a gente precisa fazer isso é o quê? Essa distribuição organizada e cobrar do órgão municipal, que é o órgão que tem a da assistência social, que tem a obrigação de acolher e dar abrigo digno. Então, uma das minhas propostas é criar abrigos segmentados, porque hoje a política de acolhimento da cidade, isso não é dessa gestão, isso é uma política usual na cidade, os abrigos são todos iguais. Você coloca todas as pessoas juntas, pessoas que usam droga, pessoas que ingerem álcool, pessoas doentes, às vezes com doenças de pele, sarna, alguma coisa. Fica todo mundo junto, acaba com o quê? As pessoas não querem ficar no abrigo. Então a gente precisa pensar no abrigo mais humanizado, mais socializado, onde os moradores de rua possam estar ali sendo ofertada arte, cultura, até que possa realmente, de fato, resgatar essas pessoas. Então acho que ao invés de a gente tentar enxotar o morador de rua, é organizar a cidade, organizar e cobrar dos legisladores e dos gestores públicos uma política digna de assistência para essas pessoas em situação de rua. É claro que ninguém gosta de sair de casa e ver, às vezes, o morador de rua fazendo ato sexual, às vezes brigando porque ingerem álcool, drogas, às vezes trazem problema para o entorno, mas a gente tem que pensar que ali é um ser humano, não é um bicho, não é um trapo, não é um troço que está ali jogado, é um ser humano que a gente pode resgatar. A Márcia está aqui, olha, muita gente dorme nas ruas porque não tem porquê. Peraí, deixa eu ver aqui. Muita gente dorme na rua porque não tem como voltar para casa. Moro em bairros distantes. Não seria o caso de um projeto para potencializar empregos em outras regiões mais fáceis para eles? Eu acho que a política inversa a isso seria você ter abrigos, como a prefeitura tem, mas é muito pouco, é insuficiente, número de dormitórios. São as pessoas que às vezes moram na Baixada, que gastariam 300, 400 reais mês de passagem, que preferem dormir no centro do Rio. É justamente o que eu falei anteriormente. Se a gente tivesse a política de acolhimento, que ela fosse segmentada, as pessoas que estão na rua dormindo para trabalhar teriam os hotéis específicos. A prefeitura dispõe de hotéis. Só que muitas vezes o número de vagas disponíveis nesses hotéis é muito inferior ao número de vagas necessárias. Então a gente precisa realmente atualizar a legislação de acolhimento para que a gente possa de fato resolver esses problemas. Eu acho que a gente precisa discutir melhor isso, né? Existe também um TAC do Ministério Público que dificulta a prefeitura de atuar nesse sentido, porque não pode o acolhimento compulsório. A gente precisa discutir também esse acolhimento compulsório para os usuários de álcool e droga, porque a pessoa muitas vezes está entorpecida o dia inteiro e não tem mais direito, não consegue mais discernir sobre a própria vida. Então,
seria interessante que os órgãos municipais pudessem acolher essas pessoas compulsoriamente, né? É o que eu digo, a política de assistência ela tem que ser segmentada. Se ela for igual para o doente, para o SAM, para o cara que tem problemas psiquiátricos, para o homem, para a mulher, a gente não vai conseguir uma política de assistência digna para essas pessoas. Qual é a sua... Ainda vamos voltar para a religião, tá? Mas qual é o seu pensamento com respeito a lugares públicos voltados para a cultura no centro da cidade que estão meio abandonados? Pois é, a cultura, de um modo geral, é uma das minhas bandeiras também. Tá? A cultura vem sofrendo, ao longo desses anos, né, uma série de descompromissos. A gente conseguiu, recentemente, nessa gestão atual, eu, quanto conselheiro municipal de cultura, participei desse projeto diretamente. A gente conseguiu aprovar o Plano Municipal de Cultura, que vai possibilitar a gente poder garantir recursos públicos do orçamento direto e também a criação do Fundo Municipal de Cultura, que vai poder permitir a gente fazer, inclusive o Conselho Municipal, que é formado pela sociedade civil, poder optar, né, pela ocupação desse espaço, pela reforma, poder dizer como vai ser gasto esse dinheiro. A verdade é que durante muito tempo não houve investimento em cultura direto. O que tinha na gestão passada era balcão, a gente chama de balcão, não falando mal da gestão passada, mas era A ou B que a cultura ficou bem abandonada, né? Ficou bem abandonada, a cultura vem ficando abandonada e esses anos de crise e pandemia, a gente passou um momento muito difícil. Eu tive a felicidade, junto com o deputado Áureo, pensar um projeto de lei que foi pensado ali a Aldir Blanc, né? Que é uma lei de emergência cultural. A gente, junto com o deputado, a gente pensou e conseguiu escrever um PL de transferência do Fundo Nacional de Cultura para todos os fundos estaduais e municipais, onde o município do Rio hoje está recebendo 39 milhões para poder aportar em cultura. Então, essa é uma luta minha, tá? Eu tive o prazer de, junto com o deputado Áureo, escrever essa lei. Isso é público. No dia que eu escrevi, que eu encaminhei isso ao deputado, eu tornei isso público nas minhas redes sociais e hoje é uma realidade. Então, hoje, não só o município do Rio, mas todos os municípios do estado brasileiro que tem Fundo Municipal de Cultura, Fundo de Cultura, vão receber esse repasse do Fundo Nacional e a gente vai poder aplicar. E a gente precisa realmente ter uma política pública na cidade que possa cuidar desses espaços. A gente tem como fazer isso, basta a vontade política. Como é que você vê a situação, tá legal, sobre o Ministério da Cultura com respeito, principalmente, tá, ao mundo artístico do LGBT, LGBTHIJ? Assim, o Ministério da Cultura, que agora é a Secretaria Nacional, de fato abandonou a cultura, de um modo geral, né? E é claro que os movimentos e segmentos culturais menos favorecidos, menos, não vou nem dizer representados, né, sofreram muito. Então a gente tem procurado discutir sobre isso. Na lei que a gente aprovou, no Plano Municipal de Cultura, existe, tanto no Conselho Municipal de Cultura quanto no plano aprovado, existe sim, no município do Rio, desde o ano passado, recurso específico. Vai poder ser aplicado recurso específico à temática LGBT, tá? A Lei Aldir Blanc também garante isso, tá? Eu até conversei com a TBEX, eu pedi, mandei a relação para que ela passasse para os artistas LGBT, tá? A gente está com um problema sério que eu estou tentando aí, junto com os responsáveis lá do buraco da Lacraia, que é um espaço importante LGBT na cidade, da cultura LGBT, que está prestes a fechar. A gente está levando eles lá junto ao coordenador de diversidade sexual da prefeitura. E também tem a Turma OK, né, que é o cabaré mais antigo. Isso, a gente tem procurado dialogar com esse espaço. É importante que eles participem da lei, que eles acompanhem as reuniões do Conselho Municipal de Cultura. A gente sabe que no governo federal, infelizmente, o diálogo é muito pouco com a cultura. E com esses segmentos, digamos, não gosto de usar o termo marginalizado, mas para que as pessoas entendam, esses termos que são mais desprestigiados, digamos assim,
fica mais difícil. Então, quero me colocar à disposição de todos esses grupos para que a gente possa estar dialogando e estar colocando também nas suas propostas da vereança pautas que contemplem a cultura LGBT. Tá? Eu tenho essa preocupação e tenho dialogado muito com alguns grupos no fim de tentar atender as necessidades deles. E a tua opinião, você acha que o governo está agindo corretamente com respeito ao relaxamento social? Ó, antes de você responder, olha só, gente, eu elaborei as perguntas, mas ele não tem ideia do que eu vou perguntar, entendeu? Então a gente sabe que a pessoa, quando não tem ideia que vai se perguntar, fica meio elaborando a resposta na hora. E eu gosto disso, porque é isso que a gente percebe nas pessoas, principalmente candidatos, o que eles estão sentindo realmente, tá? Mas vamos lá. Sobre o relaxamento social. Relaxamento social. A minha opinião a responsabilidade é dupla, né? Tanto dos gestores públicos quanto da sociedade. O que a gente vê hoje muitas pessoas reclamam que o governo está afrouxando, que está isso, mas as praias estão lotadas, os bares estão lotados. Então a gente precisa tentar esse meio termo. A gente sabe que o comércio precisa trabalhar, a gente defende que a flexibilização por conta da garantia das atividades comerciais e do emprego, da geração de renda, mas a gente tem que ter, a sociedade tem que ter o limite também do que ela pode fazer. O que a gente viu nesse final de semana na praia, eu gosto da praia, estou querendo muito ir à praia, mas a gente também não pode criticar o governo porque flexibilizou e abusar dessa flexibilização. Acho que a flexibilização ela tem que ser consciente para garantir sim que o comércio funcione, que a cidade não para, porque o governo vive de impostos, né? E sem arrecadar, os serviços públicos param, a saúde não vai funcionar. Então eu entendi o plano de abertura como positivo, tá? Tenho muitos amigos que são fazedores de cultura, muitos amigos que são produtores de eventos, que estão desesperados e precisando voltar a trabalhar. Tenho tentado conscientizar que ainda não é o momento, a gente precisa ir avançando gradativamente. Então, assim, acho que a sociedade tem a parte dela de fazer, assim, de ficar em casa, de evitar aglomeração. Acho que você pode, sim, descer para um restaurante para jantar, tomar até sua cervejinha, mas sem aglomerar, sem fazer o que a gente fez no final de semana na praia, sem lotar as casas de show, porque realmente a situação... O vírus não foi embora, a pandemia não acabou, é um vírus muito novo e a gente precisa, de fato, estar precavido, estar usando máscara, ninguém vai para balada de máscara, então, quer dizer, começa o complicado aí, usar sempre o álcool, higienizar sempre as mãos, e assim, eu acho que a responsabilidade disso é compartilhada, parte do governo, parte da sociedade. Voltando para a área cultural e espiritual. Qual é a tua opinião com respeito ao... Sinceramente, eu vou ser franco, tá? Qual é a tua opinião pelo desleixo do atual governo com respeito às áreas públicas voltado para a cultura negra? Você fala especificamente sobre o Caso Valongo? O Caso Valongo, a Pedra do Sal, as festividades até com respeito ao Zumbi dos Palmares, que você não vê divulgação. Você não vê pessoas, o órgão público divulgando esses eventos, lutando por esses eventos, que não são eventos particulares, são eventos tratados que tem um certo apoio do Ministério da Cultura. Só que eu não vejo o governo do Rio de Janeiro dando apoio a esses lugares, dando credibilidade a esses eventos. Entendeu? Eu posso falar, eu vou citar alguns exemplos, tá? E eu vou falar, não fazendo crítica a ninguém, mas muito vai da vontade do gestor. É preciso saber que a prefeitura, com relação ao evento dos Zumbi dos Palmares, tá? É um evento que ele é organizado por uma entidade com apoio da prefeitura, tá? Não vou aqui entrar em mérito e criticar A, B ou C, mas acho que a gente precisa, assim, de fato... ter uma união, tudo perpassa da união dos povos de matriz africana, dos povos e dos movimentos negros. A gente precisa assim, cobrar espaço, cobrar verba, tem edital para isso, que a gente pode colocar isso em edital, a gente pode colocar isso em calendário,
Agora, o que precisa é algumas pessoas passarem o cajado. Eu vou dar um exemplo, e sem fazer crítica a ninguém, você estava lá, quando eu estive gestor no Mucabe, eu tenho orgulho de ter feito a maior festa e maior celebração de lavagem do Cais do Valongo. Foi uma celebração que teve mídia nacional e internacional, passou em todos os jornais, entramos ao vivo em várias emissoras, matéria que rodou o mundo. Por quê? Foi organizado por um produtor de eventos. Estava servidor da prefeitura, estava gestor do Mucabe, com toda a acessibilidade que a pauta pede, mas a gente procurou fazer direito. Então a gente precisa realmente colocar pessoas que saibam fazer. Não adianta, não é porque e separar os papéis de cada um. O zelador de santo, ele cuida da cerimônia religiosa. Se aquele zelador de santo, se ele não for um produtor de eventos, ele não vai fazer um bom evento. Aquela pessoa, ela pode ser velha, ter tempo de santo, ser antiga, mas se ele não sabe fazer o evento, ele tem que deixar quem fazer o evento. E a gente vê isso, seja na festa de Iemanjá no final do ano, seja na lavagem do Cais do Valongo, seja no dia de celebração de Zumbi, que falta profissionalismo nos eventos ligados à nossa temática. Mas você, você acha que o próprio governo apoia ainda esses eventos? Apoia. A gente fez lá, o senhor participou da lavagem lá do Cais do Valongo do ano de 2019, que teve mídia, a gente fez um dia inteiro de atividade, né? Eu acho que falta provocar. Uma coisa que eu percebi quando eu estive na prefeitura, na atual gestão, foi que muitos zeladores, muitas pessoas ligadas à nossa cultura, não quiseram dialogar. Eu tentei dialogar com várias pessoas, chamei todos, o senhor participou da reunião que a gente fez no Palácio, chamei a todo mundo e muitos não quiseram dialogar. A gente precisa refletir sobre isso, porque não é o prefeito, é a prefeitura. A cidade é nossa, seja qual for o gestor. A gente tem que ocupar os nossos espaços. Então, mas fugindo um pouco da resposta, você não acha que faltou um pouco, não levantaram muita barreira entre as pessoas de matriz africana e o próprio prefeito? Essa barreira foi levantada por alguns líderes, tá? Eu ouvi uma frase que para mim doeu na minha alma, de uma personalidade de santo que falou: se não me der dinheiro para a caminhada, o povo de santo não vai andar com Crivella, não vai participar de nada da prefeitura enquanto Crivella for prefeito. Só que eles esquecem, tá, que a cidade é nossa, é de todos. A cidade não é do prefeito que está gerindo a cidade. A cidade é nossa. Então, assim, a gente tentou, a gente fez, dentro da prefeitura, criou um fórum para defender a nossa religião, algo que nunca tinha acontecido. A gente fez uma reunião lá no Palácio com vários zeladores de santo, algo que também nunca tinha acontecido. Então, assim, foi quebrando barreiras que a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que é isso que o povo de santo precisa, ocupar espaço, independente de quem esteja lá, porque o espaço é nosso, a pauta é nossa, é o nosso povo que precisa ocupar o espaço. Então, quando a gente não ocupa o nosso espaço, é igual votar. Quando a gente não vota, a gente está dando margem a qualquer um ser eleito. Quando a gente não ocupa os nossos espaços, dá margem de qualquer um ocupe. E eu vou te responder com outra pergunta. Na gestão atual houve essa crítica. Mas na gestão anterior, o que foi feito pelo nosso povo? Me diz um prefeito que tenha atendido o nosso povo. Então a gente precisa pensar, eu não estou defendendo A, nem B, nem C, eu estou falando o seguinte: a gente precisa nos organizar. Enquanto o povo de santo não estiver organizado, enquanto o povo de santo não se libertar de alguns cabrestos que foram colocados e quebrar pedras, se colocar para poder fazer a diferença, nós vamos sempre ficar vivendo de migalhas. E na sua opinião, o que você acha que está faltando no povo de santo para quebrar essas pedras? Coragem. O que falta no povo de santo é coragem de enfrentar uma camada de pessoas que não passam bastão. Essa é a verdade. Não estou fazendo crítica a ninguém, não estou sendo desrespeitoso aos mais antigos, aos mais velhos. Não é isso. É porque muitos que estão aí se colocaram como liderança, se colocam como liderança, tiveram tempo, tiveram oportunidade e não conseguiram avançar. A gente tem uma inversão de valores. Eu acho que é o seguinte: confunde muito o tempo de santo com a questão da militância. O tempo de santo deve ser respeitado dentro e fora do terreiro como culto, como reverência religiosa. Mas nas atividades que você fala política, de militância, ela não precisa disso.
A militância ela não tem que ter essa fronteira, ela não tem que ter essa barreira. É claro que a gente sempre vai respeitar os mais velhos, a gente não vai subverter a nossa doutrina religiosa. Mas não podemos também ficar reféns do interesse pessoais de alguns líderes religiosos. Que é isso que acontece. A gente não consegue caminhar porque todo mundo que tenta caminhar é atacado pelo próprio povo de santo. Então a gente precisa realmente pensar... em certa parte eu também concordo contigo. A gente entendeu? precisa de coragem, enfrentar... Não adianta tentar mudar o de fora, tem que mudar dentro para fora entender. Isso, a gente precisa então de coragem, união e coragem. A gente precisa assim... Eu acredito muito na juventude de terreiro. Eu acredito muito que tem muita gente nova vindo aí com força, com garra, com vontade de mudar e principalmente com novas propostas. Porque acontece que a gente vê muitas vezes nas pessoas que defendem o santo é o mais do mesmo. O povo de santo abandonou uma coisa que na política é um erro abandonar, que é o pragmatismo, que é avançar. A gente hoje vive do discursismo, que é só ficar falando para nós mesmos, gritando, xingando o evangélico, xingando o político A, xingando o político B. Isso não leva ninguém a nada. O que nós vamos fazer? E o depois disso? Esse discurso é bom para inflamar o povo, mas e o depois? A gente precisa continuar. E o passo seguinte depois desse discurso? Qual é? Então é onde eu falo que falta coragem. Vamos enfrentar, vamos unir quem não concorda com o que está acontecendo e vamos caminhar. Tem que ter proposta. Qual é a proposta? Não se faz política pública sem dinheiro. A gente tem algum fundo municipal para combater a intolerância religiosa? Por que não pensar em criar um fundo municipal? Por que não pensar em criar um conselho de defesa da religiosidade de matriz africana? Mas, Austin, você não acha que mesmo criando essa comissão, como você está falando, você não acha que por ser as pessoas ainda terem aquela mentalidade de ser o espiritismo um todo, que é de pobre, preto e pobre, preto, pobre e macumbeiro, você não acha que por já ter voltado essa ideia, a gente não ainda, mesmo fazendo essa comissão, a gente não vai ter muita dificuldade? Dificuldade sim, existe, né? É uma questão da colonização. O problema da nossa religião vem do preconceito racial com os nossos ancestrais. Só que a gente precisa pensar em políticas que vai subverter essa lógica a longo prazo. Então, a gente tem uma lei federal que não é cumprida, uma não, duas, que é a 11.645, que é 10.639, que fala do ensino da história afro-brasileira nas escolas públicas. Então, dentro do parlamento, a gente pode criar, por exemplo, a semana da história afro-brasileira nas escolas municipais, onde vai obrigar todas as escolas públicas da cidade do Rio de Janeiro a falar da temática afro-brasileira, a falar das religiões afro-brasileiras. Se isso for lei, vai ter que cumprir. Então, existe caminho dentro da vereança para começar a desconstruir essa intolerância. Só que esse caminho é árduo e precisa de pessoas que saibam fazer, que saibam pensar. Então, eu acho que o conselho é importante. Ter o Fundo Municipal de Combate à Intolerância Religiosa é fundamental, porque você vai ter recurso público garantido pelo fundo. Não vai ser da vontade do gestor público aportar dinheiro ou não. Você vai ter um fundo que, vamos supor, quando uma rede de televisão qualquer cometer algum ataque, ou maldade ou não, mas por algum motivo cometer algum ataque a nossos cultos, a nossas tradições, ela pode ser multada, aquele dinheiro ser revertido para o fundo, e esse fundo virar uma política pública. Seja nas escolas, seja outdoor, seja para assistir as casas que foram atacadas. Sobre isso que você está falando, tá? Teve uma emissora que foi até multada, que a gente teve direito de resposta, que para mim não foi o direito de resposta, para mim foi o cala-boca, que foi no espaço fechado e nem foi divulgado. Então, para mim, há uma diferença entre você ter o direito de resposta e dar um cala-boca. E fazer realmente a pessoa a ser multado, entendeu? E pegar esse dinheiro e reverter em prol da causa, eu concordo. É isso. Entendeu? A gente tem um caminho para fazer isso. Então a gente precisa pensar nisso, sabe? É o que eu falei. Pensar diferente. Porque da maneira que a gente marchou até agora, a gente não avançou. Então a gente precisa pensar diferente. Então, imagina que todos os casos, vamos supor, teve aquele caso daquele supermercado também, que
que o gerente faltou o respeito com uma zeladora. Então o mercado foi um bar também. Então a gente tem um fundo municipal que pode receber esse recurso. E o órgão do judiciário pode destinar esse recurso para esse fundo. A gente pode fazer campanhas, pode inclusive reconstruir as casas que foram atacadas por esse fundo, se os gestores desse fundo decidirem que isso é legal. Então o caminho a gente tem. Agora a gente precisa pensar diferente. A gente precisa pensar da maneira legal, sair da militância e entrar na questão política. Ontem, na sua live, você falou uma coisa muito importante, que é a política tem que dar dentro do terreiro. É isso que eu queria te perguntar. Qual é a tua opinião com respeito à política dentro dos terreiros? Precisa entrar, né? A política, isso que nós estamos fazendo é política. Você conversar, você juntar pessoas, toda a Casa de Santo é um partido político. Então a gente precisa sim pensar, porque a gente durante anos defendeu o Estado laico, que é o Estado não se mistura com a religião. Aí a pergunta que eu faço sempre quando me fazem essa pergunta: quando que o Estado não foi aliado à religião? Desde que eu estudo livro de história, da época do Império Romano, dos feudos, a Igreja Católica sempre dominou. E hoje são os evangélicos que estão dominando. Então, a gente abre uma sessão plenária narrando um texto bíblico. Então a religião sempre andou lado a lado com a política. Nós é que não ocupamos o nosso espaço político. Então eu acho que o Estado tem que ser laico, sim. Defendo o Estado laico, mas a política tem que estar em todos os segmentos da sociedade. Seja no terreiro, seja na igreja, seja na academia, seja no esporte, seja na cultura. Então a política ela tem que estar em todos os segmentos da sociedade. E no terreiro também. O Estado tem que ser laico, mas a política ela tem que estar em todos os setores da sociedade. Você acha então que a política chegou a hora dos terreiros abrirem as portas para a religião em si abrir a porta para a política? Sim, é hora de se organizar. A gente só vai mudar esse jogo quando os terreiros se organizarem. A ideia da rede de terreiros é essa: é organizar o terreiro em rede, é uma rede de proteção, uma rede de vínculo, de relação de um terreiro com o outro, para que a gente possa empoderar não somente nas questões de defesa, mas vamos supor, a Igreja Universal e outras igrejas, a maçonaria faz uma coisa que a gente precisa fazer. Quase ninguém de terreiro, quando vai contratar um profissional, procura saber se aquele profissional é de santo. A gente chama um pintor, chama um evangélico, aí chama o pintor, não quer saber se ele é evangélico, se ele é macumbeiro. Por que não empoderar os nossos? Por que não instrumentalizar os nossos? Então a ideia da rede de terreiros é isso, uma ideia de empoderar todos os segmentos. Se você vai contratar uma costureira, procura saber se ele é do santo. Por que eu vou dar o meu dinheiro para uma pessoa que não é do santo? Por que eu vou contratar um profissional, um fotógrafo que não é do santo? Se eu vou fazer uma cerimônia religiosa na minha casa, ou se eu vou fazer um casamento, ou os 15 anos do meu filho, da minha filha, por que eu não contrato um profissional que é do santo? O Daniel fala aqui que ele acha, tá, que esses valores de multa tem que ser passado para quem foi agredido, né? Contra a intolerância. O que você acha sobre isso? A ideia é que tenha um conselho que possa gerir esse fundo. Porque aí vai dizer o seguinte: o valor vai para o agredido, sim, mas a gente precisa pensar maior do que isso. Precisa pensar nas casas que são destruídas, precisa pensar nas políticas de comunicação e de combate à intolerância. Então a ideia é que se tenha um conselho para gerir esse fundo. A lei que criar esse fundo criaria também um conselho para gerir esse fundo. Estou falando sobre isso, tá? Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu sei que você vai dar a resposta certa. Quantas delegacias voltadas só para intolerância religiosa existe no Rio de Janeiro? Pois é, a gente tem uma delegacia, só que, infelizmente, se criou a delegacia e faltou o passo seguinte, que é o quê? Mudar a nossa legislação. A gente precisa avançar, porque hoje o maior problema da DECRAD é o quê? A tipificação do crime. Se criou a delegacia, que é um organismo para poder averiguar, procurar os responsáveis, mas a gente não tem hoje, a delegacia não funciona de fato, porque a legislação não acompanha o papel da delegacia. Mas você acha que não seria mais fácil botar uma delegacia uma delegacia voltada contra a intolerância religiosa em áreas, por exemplo,
no Meier, que abrange aquele passo todo do Meier, centro, que abrange esse todo o centro, Zona Sul, uma delegacia, como se fosse uma delegacia municipal, que não chega a ser Eu municipal. acho que o primeiro passo é primeiro a gente mudar a legislação no Estado para a gente poder qualificar e tipificar os crimes de injúria racial nas suas várias formas. Porque isso sabe o que eu falo, Washington? Eu acho, tá legal, que já que a política tá batendo na porta dos terreiros, eu acho que a política também tinha que fazer alguma coisa com respeito a ou uma caderneta, um jornalzinho, para justamente passar para os chefes de terreiros. Porque muita coisa a gente não sabe. Por exemplo, pode ser poucos zeladores sabem a diferença de injúria, de racismo, de intolerância. E isso é uma coisa que ninguém faz. As pessoas chegam. Eu sou contra as pessoas chegarem no terreiro agora 6 meses e chegar lá, oi, bonito, chorar e ir embora. Não, é isso. A gente tem que acabar também com esse tipo de prática de só falar e defender o povo de Santos 6 meses antes da eleição. Isso é um erro, a gente precisa combater isso, a gente precisa estar atento a isso. E como eu estava explicando, a gente precisa primeiro hoje trabalhar para poder tipificar melhor esses crimes, tá? Treinar esses policiais. Aí eu acho que a delegacia poderia ser uma só e ter policiais em cada delegacia treinados para como vai tipificar. Eu passei por isso, eu sofri, tive um problema com o pastor evangélico aqui da Rua do Resende. E eu, com toda a instrução que eu tenho, com todo o conhecimento, toda a militância que eu tenho, eu tive um problema sério para poder conseguir efetuar o registro. Eu tive que brigar para poder efetuar o registro. Então a gente precisa, de fato, se não ter uma delegacia por bairro, mas sim que os centros municipais de assistência social possam ser essa porta, que a política ela tem que ser transversa em todos os sentidos. A delegacia, eu defendo que os centros municipais de assistência social tenha pessoal treinado para pessoas que sofram esse ataque religioso, para as casas, para os frequentadores da casa, porque você mexe, quando você ataca uma casa de santo, você mexe no mais sagrado que tem na pessoa. Com certeza. Você mexe praticamente na alma da pessoa, você mexe um no tesouro íntimo, só nosso. No íntimo da pessoa. Uma igreja, se ela cair, ali tem pedra, ali tem só tijolo, mas nosso não. Nosso íntimo está ali dentro, né? Com certeza, a gente tem ali amor. O nosso amor, a gente tem coisas plantadas significativas, não é só, nossos terrenos não são feitos só de tijolo, né? A gente tem coisas que são ali, que são sentimento que está ali, né? São energias nossas que estão plantadas ali, né? Os nossos axés estão plantados ali, então a gente precisa assim, quando tem um ataque desse, você mexe com toda uma comunidade daquele terreiro. Então os centros municipais de assistência social precisam ter gente preparada para tratar dessa temática. A delegacia precisa ter gente preparada. E como o senhor colocou, ter essa cartilha, fazer esses cursos de formação. Eu acho que a prefeitura tem esse papel. Quando a gente criou o fórum, era para isso. Era para cada temática a gente fazer o curso de formação. O leque é muito grande. Em cada temática dessa questão. Né? A gente chegou a conversar com a secretária de assistência social na época, e ela se colocou disponível para poder a gente fazer isso, que os centros municipais de referência tenham pessoas capacitadas para poder acolher nesse momento. Agora, acima de tudo, meu pai, a gente precisa pensar em políticas de enfrentamento, que a gente não precise chegar a esse extremo. A gente não precisa ter pessoas para atender as nossas pessoas que são vitimizadas ou vitimadas desse processo. A gente precisa estar à frente disso. Né? A gente precisa criar barreiras para que a gente não seja mais atacado. Tá, mas e qual é a tua opinião com respeito às ações do poder público com respeito a esses ataques aos terreiros que estão acontecendo? Então, a gente precisa melhorar a questão da lei, tá? Melhorar o corpo técnico das delegacias para que a gente possa criar vínculo, porque a gente sabe que lá atrás teve um determinado pastor, tá? Eu passei por isso. Há 15 anos atrás, quando começou isso, a casa de umbanda que eu frequentava lá na Governador foi a primeira a ser atacada. Não foi ninguém, eu tive que subir o Morro do Dendê na época para falar com um traficante que mandava lá.
que mandou fechar o terreiro. Eu lembro como se fosse hoje, foi uma quinta-feira. A nossa mãe estava doente e a outra pessoa que também assumiria a casa também ficou doente, né? Os dois ficaram doentes na mesma semana e sobrou para mim abrir os trabalhos da casa. E por incrível que pareça, eu cheguei do trabalho correndo porque ia começar a sessão. Aí a dona Rosângela, que já fez a passagem, meu filho, tem uma notícia não muito boa, os traficantes tiveram aqui e mandaram fechar o centro. Eu novo ainda, 15 anos atrás, não tinha essa bagagem que eu tenho hoje. Falei para ela, vamos tocar assim mesmo. Quando acabar uma cumba eu vou lá, vou desenrolar, porque a gente tinha um trabalho muito grande que a gente fazia na favela da ilha, distribuindo cesta básica, distribuindo alimentos, remédio, aula de reforço. Então a gente tinha uma relação com as comunidades em torno. E quando acabou a sessão, a gira, eu fui falar com o pessoal e fui lá e a resposta que eu tive foi a seguinte: não quero nem saber, se eu passar lá e eu vi um tambor tocar, eu vou meter bala lá pra dentro. E a gente continuou tocando, né, a resistência, graças a seu Tranca-Rua, que na época cobriu essa missão de manter a casa aberta. A gente nunca teve um problema, mas todos os terreiros na ilha fecharam e o nosso ficou aberto. Então, assim, vivi essa realidade de perto, não é história, tenho irmãos de santo que podem narrar isso. Isso começou com um determinado pastor, tá? E que eu vou falar o nome dele, que eu não tenho medo, entendeu? Não vou falar em respeito então, mas a minha vontade é falar, né? Porque foi ele que começou com esses ataques, tá? Vinculando a uma determinada facção os ataques aos terreiros. E eu queria, em cima disso, fazer uma reflexão, porque há um ano e meio atrás, foi nos aberta uma oportunidade que muitos hoje do santo estão batendo, mas que não entenderam a importância que isso tem para combater os ataques, que foi a Ordem dos Capelães, Capelania Civil, abrir para os sacerdotes de matriz africana se tornarem capelães. Por quê? Os ataques no terreiro não começam nas favelas, eles começam dentro dos presídios. A organização desses ataques é dentro dos presídios. Por quê? Só o padre e o pastor acessavam o presídio. Só o padre e o pastor dava o apoio espiritual, o apoio fraternal, que a capelania faz. Para você entrar no presídio para assistir um membro da sua religião, ou você tem que ter advogado ou você tem que ser capelão. E a gente não tinha o direito. Nós, praticantes de religião de matriz africana, não tínhamos o direito de ter a carteira da Ordem dos Capelães do Brasil. Então, a capelã Elizabeth, que é a presidente da Ordem, nos abriu essa oportunidade. Muitos dos nossos fizeram e depois viraram as costas e começaram a bater, criticar, falando que não iam aceitar a ordem de uma evangélica. A gente tem que parar de colocar a culpa dos nossos problemas nos evangélicos. A culpa dos nossos problemas está em nós mesmos, que não nos conseguimos organizar. Então, a capelania dentro da matriz africana é fundamental para a gente conseguir combater isso. A gente precisa estar dentro dos presídios e assistir os nossos, porque o praticante de religião de matriz africana, se ele vai preso, ele não tem assistência religiosa, espiritual, não tem um conforto, porque ele vai ficar lá 5 anos preso. Todo dia quem vai lá oferecer um ombro, oferecer uma palavra, oferecer um carinho, é o pastor. Ficar preso, eu nunca tive preso, mas conheço algumas pessoas que tiveram. Ficar preso não é bom. Então o cara vai lá, todo dia o pastor está lá e está fazendo uma oração. Todo dia o pastor vai lá e faz uma fala, dá um consolo, dá um carinho, leva a família, leva uma palavra para a família. Aquele cara não vai se converter? Vai se converter. Então a gente precisa pensar na importância da capelania e defender a ordem dos capelães. Não adianta bater de frente, porque o órgão hoje no Brasil responsável por certificar o capelão é a Ordem dos Capelães do Brasil. Então a gente precisa, sim. Tem problemas? Tem. Teve problemas de dificuldade de ter as carteiras? Teve. Mas também, por quê? Porque ela deu um passo maior que a perna. Ela abriu para todo mundo fazer, foram mais de 1.000 inscrições para você fazer.
quantificar, liberar carteira. Não é fácil. Não é fácil. Então a gente precisa entender e ajudar. Porque a capelania, eu acho que assim, é um dos braços que a gente tem para combater a intolerância, é a capelania. É a gente estar assim dentro dos presídios, assistindo os nossos, entendeu? Vendo lá dentro os acordos que estão sendo feitos, que é importante fazer isso. Porque a gente não vai dentro do presídio, a gente não sabe o que eles conversam lá. Se você tem um teu lá, você vai poder um teu falar, olha só, aqui eles pensaram, vão fazer isso. Vamos poder identificar quem são os presos que estão associados com as igrejas que estão atacando nossos terreiros. Você subverte essa ordem. Então a gente precisa pensar nisso. A capelania é muito importante. A gente ter capelão atuando dentro dos presídios, hospitais, é muito importante para a gente reverter essa questão dos ataques. Agora vamos mudando de assunto. Tá legal? Washington, a tua opinião com respeito a... Como é que você está vendo a situação que você faz parte da Liga, né, do Blocos e Bandas do Estado do Rio de Janeiro, do centro da cidade, e como é que você está vendo o Carnaval para 2021 no centro da cidade? Então, eu acho que é prematuro, a gente não pode pensar em falar de Carnaval se a gente não tiver vacina. Você sabe muito bem que sou amante do Carnaval, sou um apoiador e entusiasta da Liga, participo dos eventos da Liga, sugerindo ideias, propostas. Foi uma ideia nossa ocupar a rua mensalmente com a Liga. Só que a segurança dos nossos foliões em primeiro lugar. Então a gente tem que pensar no Carnaval. Eu acho que a gente só pode pensar no Carnaval, em pensar data para o Carnaval, mediante a vacina. Porque Carnaval a gente sabe como é que é. Todo mundo quer pegar todo mundo quer beijar todo mundo. E isso não vai dar bom. Então a gente tem que pensar, sim, discutir o Carnaval. Para mim, o Carnaval seria só em junho, tá? Aproveitaria para fazer o Carnaval de janeiro a janeiro. Acho que seria uma contrapartida de não fazer em fevereiro, mas fazer em junho. E fazer até o final do ano, emendar até o outro Carnaval. Fazer o Carnaval de janeiro a janeiro de fato. Tirava esse projeto do Carnaval de janeiro a janeiro de fato, do papel. Mas eu acho que o Carnaval somente depois da vacina e de um tempo da vacina. Não adianta tomar vacina hoje e ir para a rua amanhã. A vacina não vai ter feito efeito. Então a gente precisa tomar a vacina pelo menos 30 dias após a vacina para a gente poder ter o resultado dessa vacina no organismo. Então eu acho muito pouco provável, e mesmo sendo um entusiasta do Carnaval, mesmo sendo um cara que brinca nos blocos do centro, se até o Carnaval não tiver vacina, esse ano vocês não vão me ver brincando no Carnaval. A área da Central, né, que abrange Central, Campo de Santana, Santa Teresa, Santo Cristo, Praça da Cruz Vermelha, Lapa e por aí vai. Você não acha que ainda está precisando de uma revitalização? Sim, com certeza. Tenho falado isso, tenho feito reunião constante com os moradores do centro. Tá? Essa região do centro histórico está muito abandonada. Inclusive eu gravei um vídeo ontem, não, sábado, falando sobre isso. Há mais de 40 anos você não vê uma grande intervenção no centro da cidade. A gente teve assim, essa obra do VLT que só fez piorar. Por quê? Dificultou a comunicação de pedestre entre as ruas e que trouxe mais abandono. Hoje o que a gente tem no centro da cidade, que é o abandono do comércio, muito por conta da obra do VLT, que prejudicou muitas lojas, porque as lojas ficaram muito tempo fechadas, tá? E o trânsito de pedestres naquelas lojas ficou muito difícil. Então assim, já é uma região antiga, sem o cuidado do gestor público, uma outra região que carece de uma representatividade que possa defender essa região. A gente está falando da região central da cidade. Isso. Só que a gente não tem, o centro da cidade nunca teve um representante. É um dos poucos bairros do Rio que não tem um representante no parlamento. A gente sabe que a maioria dos vereadores tem sua base eleitoral. O centro nunca teve um vereador que tivesse a base. É por isso que eu estou me colocando para ser esse representante, porque a gente precisa pensar no novo modelo de ocupação dos prédios vazios. O centro da cidade tem muitos prédios vazios que podem ser ocupados com cultura,
com arte, flexibilizar a utilização desses espaços. Tá? Eu acho que esse é o caminho. Tá? Tem muito espaço grande que pode virar galpão cultural, sim, trazer economia criativa, fazer gerar renda, fazer o pequeno, deixar o pequeno explorar. Acho que é isso que a gente precisa. O centro da cidade precisa de uma revitalização não só de rua, de praça, mas uma revitalização de conceito de cidade. É uma região central que atrai muitas pessoas. A gente precisa fazer as pessoas que vêm trabalhar gastar um pouco mais esse dinheiro no centro. Tem uma atividade cultural para que ela gaste aquele dinheiro no centro da cidade. E nesse gancho aí que você está falando, por que, que a prefeitura, vou falar prefeitura, até mesmo a Rio Tu, não valoriza a Praça 11? Quer dizer, não valoriza o Terreirão do Samba? Você tocou num ponto crucial. Você acompanhou a luta que a gente teve para tentar desburocratizar o uso do Terreirão do Samba. A gente fez inúmeros eventos lá, a gente proporcionou, junto com o antigo gestor do Terreirão, a flexibilização do espaço do Terreirão do Samba. Ali é um espaço que pode ser multiuso, ele pode ser um food park. A gente levou lá para dentro, foi com orgulho que a gente levou o Festival do Podrão, Feira do Podrão lá para dentro. A gente fez o Baile Black Bom, a gente fez, ideia nossa, junto com a Tem Bengston, Festival da Diversidade. A gente procurou, de fato, flexibilizar o uso do Terreirão. O Terreirão ele precisa ser flexibilizado. A gente precisa pensar também numa ocupação. Eu acho que eu, se fosse gestor dali, eu faria no período pós-carnaval 3, 4 meses de circo, que ali também é uma área de circo, né? Pouca gente sabe, mas ali é uma praça circense. Então faria isso durante de março a junho, entregaria, enquanto o carnaval descansa, a gente se recupera do carnaval e das outras festividades, entregava ali ao circo. E depois o circo ia embora e voltava a partir de junho, já com a festa junina. Você entrava com as festas juninas e ia com os festejos da cidade ali. O 20 de novembro, por exemplo, é um absurdo a gente falar de 20 de novembro, do Zumbi dos Palmares, e não usar o terreirão de samba, não fazer o terreirão de portas abertas, por exemplo, no dia 20 de novembro. As pessoas celebram, fazem a cerimônia, as homenagens ao Busto Subir, mas a festa você deu no terreirão. Então o terreirão realmente precisa estar na Secretaria de Cultura. Não, o terreirão não é o local que tem que estar na Rio Tu, ele tem que estar na cultura, né? E uma das coisas que eu faria era, o primeiro movimento era tirar o terreirão de samba e virar terreirão carioca, né? Porque ali se reuniam diversas vertentes culturais. De tudo quanto é lugar. Tudo quanto é lugar. Então a gente precisa trazer isso de volta. Então a minha proposta para o terreirão seria essa. De março até junho ficaria com circo, para a gente também trazer de volta, que é histórico. Eu estudei no Calustre. Era muito legal, a gente saía da escola ali em frente, o Calustre em frente ao terreirão, para ver os bichos, para ver as atividades ciências, o palhaço ensaiar. Então a gente pode pensar nisso para o terreirão, né? Num circo, num novo modelo, que o circo também hoje foi todo repaginado. A gente pode pensar no terreirão, no espaço para o circo de março a junho, e claro, empoderando os comerciantes dali. O circo estaria ali, imagina, você ter circo, você barraquinhas todas ali em volta, pelo novo modelo, novo conceito de circo, né? Você está sabendo que, acho que é Moinho Carioca, né? Ali no Moinho Fluminense. O Moinho Fluminense vai virar um shopping que vai estar um grupo, né, de empresários paulistas, compraram lá e vão transformar aquilo num shopping. Você acha que precisava eles de vir de São Paulo para transformar aquilo no shopping? E você também acha que um shopping ali, que vai ser o primeiro shopping grande no centro do Rio de Janeiro, vai atrapalhar o Saara? Eu acho que não, tá? Eu acho que são públicos diferentes, são produtos diferentes. O conceito pelo menos no projeto original, é um conceito diferenciado de shopping. É um shopping também com uma pegada cultural, que eu acho que aquela região respira cultura, né? Então, o Moinho Fluminense é um espaço histórico naquela região. Meu pai trabalhou no Moinho Fluminense, né? Então, assim, eu acho que eu vejo como positivo, tá? Eu acho que todo investimento que venha trazer emprego, renda e cultura para a cidade é importante. Aquela região também é uma região que está muito abandonada, muito carente, e acho que vai favorecer muito o pessoal que mora na Gamboa, Morro do Pinto, desde gerar emprego, gerar renda. A gente tem a roda gigante ali crescendo,
a gente tem os museus ali, tem também o Aquarrio, então acho que vai corroborar com a revitalização daquele local. Eu acho que é um ponto importante ter um shopping ali. A gente só precisa estar atento, porque o moinho é um moinho histórico, né? Então a preservação daquele patrimônio, da estrutura daquele prédio, eu acho que a gente tem que se preocupar. Agora, eu acho que o projeto que eu vi também contemplava salas culturais, então é importante também mais espaços culturais na nossa cidade. Para encerrar, porque a gente já vai fazer 2 horas de programa. Que isso, Para encerrar, como é que você vê a situação, porque todo verão, tá, são 2 problemas no centro do Rio de Janeiro, que é os alagamentos e a falta d'água. Como é que você vê essa situação? Então, vou explicar tecnicamente os dois, tá? Vou começar pelo mais fácil, que é a falta d'água. A falta d'água é gerada por uma única coisa. Não é no verão, a falta d'água é nos meses que antecedem o desfile do Sambódromo. Por quê? É preciso encher aquelas caixas. Então eles começam a desviar a água que vem para o centro da cidade, fecham todas as entradas de água do centro da cidade para encher as águas do Sambódromo. Então, uma maneira fácil de se resolver isso é fiscalizar e fazer que essas caixas sejam enchidas o ano todo. Não só no mês do Sambódromo. Porque eles enchem ela durante o Sambódromo e para encher, para a água chegar só ali, eles fecham a saída da água para cá. E isso abrange saúde, Barra de Fátima, Santa Teresa? Sim. Isso a justificativa real é essa. Tá? Eles precisam encher as caixas de água do Sambódromo e usam muita água para lavar, para fazer isso, eles vão enchendo ali e sempre fecham as saídas de água para poder a água ter força e ficar naquele local. Tá? Então acho que a gente precisa pensar, o Sambódromo é grande, a gente hoje tem inúmeras formas de captação de água. Então se a gente pensar em criar tanque, criar reservatórios autossustentáveis de água, inclusive é baratear o custo do desfile. Então é uma maneira de pensar de usar água para lavar, por exemplo, água que vai lavar os camarotes, as arquibancadas, pode ser uma água de reuso, por exemplo, captada da chuva, você diminuiria esse programa. E é barato fazer isso. E com respeito aos alagamentos? Tem duas aqui que não tem jeito. Os alagamentos são históricos, tá? Eu vou lá na história para poder explicar os alagamentos. A Rua do Riachuelo, primeiro nome da Rua do Riachuelo era a Rua Mata Cavalos. Por que era a Rua Mata Cavalos? Porque era um charco de lama, tá? Das águas que desciam de Santa Teresa. Então, era um pântano nessa região. Ali o Bairro de Fátima, tem um rio que corta o Bairro de Fátima. A gente tem pelo menos nessa região aqui 7 rios que passam embaixo do centro da cidade. E a gente está embaixo, aos pés de Santa Teresa. Então toda a água que desce de Santa Teresa, ela vai encontrar nessa região mais baixa, principalmente aqui Rua do Resende, Rua dos Invados e Gomes Freire e Rua do Senado, são os principais problemas. Por quê? Porque elas são ruas baixas e formam uma canaleta ali. Então, existe um projeto já, a importância da representação política. Existe um projeto da prefeitura planejado, estruturado, faltou quem brigasse por esse projeto, para fazer uma captação de água semelhante ao que foi feito na Tijuca e na Praça da Bandeira nas obras do Rio Joana. É você canalizar toda essa água de chuva, criar tanques, né, que absorvem essa água e faz essa água escoar. As tubulações nossas já são do início do século, são de barro, são de tubulações pequenas. Então a gente precisa, além de fazer esses tanques, aumentar as manilhas de passagem. É uma obra de infraestrutura, o bairro precisa de um bairro maravilha e fazer essas obras. Mas isso como é que a gente faz? Um vereador que possa fazer uma emenda, tanto no orçamento municipal, quanto ir a Brasília, no Ministério das Cidades, cobrar uma obra e mostrando o número de prejuízo que se dá para o comércio, por exemplo. Os comércios da Rua do Resende, quase toda vez que tem chuva, perdem tudo, né? Muitas lojas não são alugadas ali porque o tipo de comércio não se estabelece. A maioria dos salões que tinham na Rua do Resende fecharam porque os produtos se estragavam todos. Com certeza. Né? Eu não sei como é que o rapaz da banca de jornal ali faz, porque, coitado, toda vez
tem um alagamento. A lan house que tinha ali, a padaria. Então, assim, a gente tem inúmeros problemas com isso. Isso se resolve com obra de infraestrutura, fazendo um piscinão para captação de água e essa água ser jogada em algum outro lugar. Washington, para encerrar, né? Porque senão a gente fica aqui a noite inteira. Vambora, tá? Nem sabia que passou 2 horas. Primeiro, você vem por que partido? Solidariedade. Você vem apoiando quem para prefeito? O Solidariedade declarou apoio ao prefeito Marcelo Crivella. Então vamos lá, Washington. Vida. O que significa vida para você? Vida, para mim, axé. Espiritismo. Meu caminho. Orgulho. Orgulho. Algo a se banir. É. Banir, tirar fora, Ah, tá. jogar fora. Família. Tudo, minha base. Se você pudesse realizar um sonho, você só podia realizar um sonho, qual seria o sonho que você queria realizar? Hoje, Realizado hoje. ser vereador para lutar pelo meu povo, de matriz africana. Então manda o seu recado Então, e a sua gente, despedida. em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao pai Joãozinho pela oportunidade. Convidar todos para curtir minha página, Washington Santos Rio. Tem um grupo também com pessoas ligadas à nossa religiosidade, discutindo as nossas propostas. Não pude falar aqui muito das propostas por conta de uma questão da legislação, mas eu vou dar um briefingzinho do que vai ter na nossa... Não, você vai voltar aqui. Voltar? Então beleza. Então beleza. Depois dia 27 eu vou falar, mas a gente precisa falar de recurso para política pública em defesa do povo de Santo. Precisa falar da semana de combate à intolerância nas escolas públicas e outras coisas mais, tá? Quem quiser fazer parte desse grupo que está discutindo essas propostas, é só deixar o comentário aí, ou na página do Pai Joãozinho, ou na minha página, que a gente vai conversar, vai chamar. Tem um grupo, tem quase 100 pessoas já discutindo essa proposta só no segmento axé. Tá? E a gente quer realmente lutar pelo nosso direito, lutar pelo nosso respeito. A gente precisa ter locais na cidade onde possa tranquilamente fazer nossas oferendas. A gente precisa ter um local, uma cachoeira que seja nossa, que a gente possa chegar sem ter problema. Uma praia, precisa de um regulamento do que a gente vai poder colocar nessa cachoeira, entendeu? Na praia a mesma coisa. Então a gente precisa ocupar a cidade que é nossa. Então chegou a hora de a gente sair do discurso e ir para a prática. Tá? Pela renovação na política, pela renovação nas lideranças de axé, tá? Pelo nosso povo. Eu peço que você venha conversar. Primeiro, vamos conversar. Depois você decide se eu sou o seu candidato ou não. Fala o teu zap para quem quiser falar contigo. Sim, eu vou passar meu zap. Meu zap é 983769082. Ou então Washington Santos Rio, no Facebook ou no Instagram. Vamos conversar. A gente tem muita coisa boa. A gente está construindo nossas propostas, tá? Já está mais ou menos segmentado sobre a questão das datas religiosas, dos incentivos, das leis voltadas para a nossa cultura afro-brasileira, uma lei específica, lei municipal específica de valorização da cultura afro-brasileira. Então, assim, vem com a gente, que a gente tem muita coisa boa para poder falar. Washington, eu que agradeço, muito obrigado, tá legal? Vai voltar aqui, lógico, né? Esse hoje foi o primeiro programa de muitos, e eu tenho certeza que você vai voltar aqui para poder falar suas propostas. Dia 27, estou à disposição. E eu me despeço de vocês, né? Já sabe, gostou? Compartilha com os amigos. Não gostou? Compartilha com os inimigos. O importante é compartilhar, que é pra gente chegar onde é que a gente quer. Que afinal de contas, se a gente conseguir botar um lá, já vai ser um bom caminho andado. Um beijo, bom dia, boa tarde, boa noite.